esse é o podcast A Sociedade em Vertigem. Eu sou o Duan. Eu sou o Bruno. E nesse podcast iremos abordar o tema de preconceitos velados existentes em nossa sociedade. O primeiro tópico que vamos comentar será racismo e racismo estrutural. O racismo, de modo geral, ele teve um início desde o início dos tempos. Mas um destaque que a gente pode dar é em meados do século XV, na época das grandes colonizações europeias, que rodaram o mundo e estabeleceram diversas colônias em diversos territórios. Nessas colônias, os habitantes que ali viviam eram subjugados inferiores e utilizados para trabalhos braçais e trabalhos perigosos. Aqui no Brasil não foi diferente. Tivemos a escravização de povos indígenas e de povos africanos, que por suas vezes eram tirados de seu lugar de origem e trazidos para o Brasil para serem usados como de mão de obra escrava. Os indígenas acabavam por serem forçados a aderirem ao catolicismo e abandonarem sua prática, cultura e terras, além de serem mortos e também serem usados como escravos. Esses processos escravagistas acabaram por afetar-nos nos dias atuais, pois, apesar da escravidão ter sido abolida e vários processos de descriminalização serem ilegalizados, a sociedade criada ainda mantém migalhas desses processos escravagistas e descriminalizadores. Especialmente aqui no Brasil, pois aqui no Brasil uma grande parte da população possui raízes afrodescendentes, mas também é um país onde a taxa de morte de pessoas negras é 4 vezes maior do que a de pessoas não negras. O racismo estrutural é isso, uma forma mais complexa e sutil de racismo, enraizada nas instituições políticas e práticas de nossa sociedade. Entender a história do racismo e do racismo estrutural é crucial para abordar suas raízes profundas e trabalhar em direção a uma sociedade mais igualitária e justa. Mas isso exige esforços contínuos para que possamos expor esses estereótipos, para que possamos promover a educação antirracismo e reformar as estruturas sociais e institucionais que perpetuam essas desigualdades raciais. Este foi o fim do nosso segmento sobre racismo e racismo estrutural. Olá, meu nome é Gabriel. E o meu é Bruno. E nós vamos falar sobre como a mídia é responsável por fabricar muitos preconceitos subliminares em nossa sociedade atual. Qual é o papel da mídia na perpetuação de preconceitos velados? Muita boa pergunta. A mídia tem um papel significativo na propagação de preconceitos velados, muitas vezes através de representações estereotipadas e narrativas tendenciosas. A seleção de história, imagem, personagens pode reforçar ideias preconceituosas e criar uma visão distorcida da realidade. Além disso, o sensacionalismo e a busca por audiência podem levar à simplificação excessiva de questões complexas, contribuindo com a manutenção desses preconceitos. A mídia tem esse grande poder de criar tendências e esse fato não excluído quando falamos da criação de preconceitos subliminares. Esta mal representação, apesar de não explícita, cria impactos sociais na comunidade representada, pois se cria uma imagem de como tal comunidade age em sociedade, ridicularizando e imaginando tal comunidade de uma forma sutil. Como podemos responsabilizar a mídia e incentivar mudanças positivas? Muito bem, a responsabilização começa com a conscientização. É importante que os consumidores de tais mídias reconheçam os padrões prejudiciais e questionem as representações preconceituosas. Além disso, os profissionais de mídia precisam de ser treinados para entender as explicações de suas escolhas de conteúdo. Também é importante possuir uma maior participação de pessoas membros de tal comunidade mencionadas ao abordá-las.
em geral, possui uma maior diversificação de equipe de produção de tal mídia. Um ambiente mais diversificado quebra essa barreira de preconceito, sendo tal positivo a criar de uma representação digna. Esse é o fim do nosso segmento. Agora fiquem com a entrevista. Olá, esse é o podcast Sociedade em Vertigem e agora vamos fazer uma entrevista com o professor Sidney Ribeiro. Professor Sidney, o porquê você escolheu esse campo das artes para ensinar? Eu costumo dizer que, na verdade, eu fui escolhido, né? Porque eu fazia um curso de desenho industrial, de design, e foi lá que eu tomei contato com a arte e foi onde despertou meu interesse. E daí eu larguei o designer para ir fazer o curso de artes plásticas. Qual é o aspecto que mais te atrai para esse campo das artes? A expressividade, principalmente, né? De você poder se expressar, de você poder se expor e colocar suas ideias, contestar o mundo e a própria sociedade através de um trabalho artístico. Agora, indo para o tópico principal do nosso podcast, que é a temática, o preconceito velado existente em nossa sociedade. O primeiro tópico que eu quero entrar é: qual, ao seu ver, a importância das artes no combate a esse preconceito velado e preconceito explícito? Justamente uma forma, uma maneira de você expor o problema, mostrar que o problema existe e também de contestar, né? E de expressar e de você poder colocar a sua opinião através de uma obra artística, né? Não só verbalmente, oralmente, mas visualmente ou através também de uma expressão corporal, musical, né? E você poder então expor o problema, contestá-lo e talvez até mostrar caminhos para a superação dessa questão. Continuando nesse tema, você diria que existe um preconceito racista, transfóbico, homofóbico, sexista existente dentro das instituições de ensino, tanto quando eu digo instituições de ensino, eu digo em geral, escolas, até os campos mais altos do ensino, né, universidades, a Secretaria de Educação? Infelizmente existe muito, né? Está instituído, né? Está na instituição, até porque a escola é um reflexo da sociedade e o preconceito, o racismo existe na sociedade e vem para dentro da escola também. A escola seria um local justamente para se combater, né? Para se espalhar a igualdade, a diversidade, a fraternidade, mas infelizmente a gente percebe que não é assim que acontece, né? E muitas vezes é até um lugar de propagação, né? Em vez de ser de combate, de difusão do racismo, do preconceito. E como nós temos uma instituição mantenedora que é o Estado trabalha justamente para manutenção do poder, para manutenção desses costumes, né? E isso se reflete muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A escola se torna um ambiente onde ele germina esse preconceito. Infelizmente, né? Se propaga e se mantém o preconceito, assim como a escola existe para a manutenção do poder, também a manutenção desses comportamentos, desses modos de vida que a sociedade insiste em reproduzir, né? E a escola também reproduz, infelizmente. Esse daí é um ponto que a gente falou anteriormente no podcast, que é justamente essa questão, que a sociedade ela foi construída nessas migalhas de desigualdade humana. E que com isso as escolas, as instituições, que é exatamente assim perfeito o que o senhor disse, acabam por replicar, porque elas são um reflexo da sociedade.
Exato. Talvez um ponto positivo é que está sendo falado, né? Está sendo discutido, como nós estamos fazendo aqui. Esse é um ponto positivo, né? Mas é só o primeiro passo, assumir que existe o problema, discutir, expor e buscar caminhos, né? Para que a gente possa superar essas dificuldades. É um primeiro passo, muito tímido, muito lento, muito lerdo, mas é um passo, né? Do que simplesmente ignorar e fazer de conta que não existe, né? É um passo de assim, quebrar o tabu primeiramente, assim, digamos assim. É o primeiro. Se não for dado o primeiro passo, a gente nunca vai chegar onde quer, né? Então, quem sabe nós possamos caminhar e evoluir com o tempo, né? Muito embora a instituição constituída costuma se colocar como um empecilho para que a gente possa desenvolver essa caminhada, né? Mas nós vamos rompendo as barreiras, rompendo as dificuldades, né? Nosso trabalho é esse mesmo, de combate, de resistência e de resistir, né? Quanto que ao que está imposto. E assim, a última pergunta é: você diria que as mídias tendem a censurarem ou marginalizarem projetos artísticos que denunciam esses preconceitos tanto velados quanto explícitos? É a mesma coisa, né? A mídia também está na mão, a grande mídia está na mão dos poderosos que querem a manutenção do poder. Então, em alguns momentos, eles até se fazem de progressistas, né? De que querem avançar na convivência social, mas na verdade isso tudo é uma forma de conquistar mais públicos e também talvez seja a maneira mais eficaz de você manter os preconceitos, seria você se colocar contra eles, né? Assim, explicitamente eu sou contra o preconceito, a discriminação, mas na minha ação eu continuo reproduzindo esses comportamentos, né? Então, na verdade, é uma forma até... que palavra a gente usa? Hipócrita, né? Tipo assim, ouça o que eu digo, né? Eu digo uma coisa e faço outra coisa. Minha ação é diferente do meu discurso, né? É assim que eu vejo a grande mídia, né? Tendo um discurso, mas tendo uma ação diferente do seu discurso. Daí por isso que muitas vezes eles tendem a fazerem preconceitos velados. Exatamente. Ele é mais eficaz, né? Ele é mais eficaz. Do que eu vir aqui e me expor e dizer, eu posso ser, né? Eu posso ser mal visto. Mas quando ele é velado, né? Então, é menos explícito, as pessoas que participam das comunidades que são descriminalizadas acabam por muitas vezes participarem, apoiarem aquela pessoa, aquela mídia, por simplesmente não conseguir enxergar talvez esse preconceito porque ele não é explícito. Exatamente. É aquela situação. Em vez de fazer, eu mando fazer, eu pago para que façam, né? Então, não sou eu que fiz, mas sou eu quem estou patrocinando esse tipo de comportamento. Bem, é isso que a gente tem para nossa entrevista. Obrigado, professor Sidney. E esse é o podcast Sociedade em Vertigem. Chegamos ao fim de nosso podcast, agradecemos a audiência e esperamos ter conseguido expor estes maus que ainda se propagam em nossa sociedade. Esse foi Sociedade em Vertigem, construindo e inspirando para uma sociedade melhor.